Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Wallace, para quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo de análise de mercados, hoje dia 23 de março, tá? A gente analisa aqui o índice e o dólar futuro, os fechamentos, né? As principais movimentações, as principais oportunidades, os principais problemas que tivemos também hoje no índice futuro, no período da manhã foi um pouco conturbado, mas a gente vai explicar um pouco desses movimentos, tá? Antes da gente iniciar essa análise, já sabe, se não for inscrito ainda, se inscreve e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E também deixe um gostei e não se desenvolva sozinho, né? Compartilhe com seus amigos também que querem aprender da maneira certa o mercado financeiro. Vou deixar aí também o Instagram, né? @wallace.análise, se não me engano, vai aparecer aí. O Instagram para você que tem, me segue lá, tá bem bacana os conteúdos que a gente tá postando, tá? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês sem mais delongas. Então aqui no gráfico diário, pessoal, tivemos os vendedores levando ao melhor no dia de hoje, né? Abrimos em gap de baixa, não conseguimos perpetuar a queda inicialmente, depois viemos tocar por baixo o fechamento desses candles aqui, depois experimentamos a fúria dos vendedores, né? O volume começa a crescer levemente, falta um pouquinho ainda para finalizar, mas ainda não é nada confirmado de que o mercado vai cair até esse patamar. A gente tem essa abertura de barra aqui, ó, que ela é bem relevante, né? É uma barra expressiva, apesar de não haver muito volume financeiro, mas de modo geral não tem muito volume financeiro, né? Mas a tendência do gráfico diário é uma tendência de baixa, né? Então a gente tem que ficar atento à retração. Se o preço romper, de fato, essa barra aqui, a gente tem que ficar atento à retração dessa movimentação aqui. Por quê? Porque por Elliott podemos ter, após essa movimentação de queda aqui do gráfico diário, podemos ter tido aqui uma espécie de leading diagonal, né? E agora a gente inicia um processo de onda 2 para depois, quem sabe, começar um processo de onda 3. Essa é a perspectiva para um gráfico de alta. Mas sem querer prever reversões, a gente pode muito bem executar novas puxadas para baixo, como essas daqui, ó. Como tivemos aqui e agora aqui novamente, tá? Isso daqui é uma perspectiva de baixa para testar esse fundo aqui de novo, tá? Isso quem vai decidir é o gráfico. A gente não está aqui para ficar tentando prever os movimentos, a gente está aqui para reagir aos movimentos, né? Então o que o preço fizer, a gente vai reagir a isso. Isso é muito importante. A gente não está aqui para ficar prevendo reversões, prevendo movimentos. Então o que o preço fizer, qual que é o sinal que o preço está nos dando? Então lá no gráfico de 10 minutos hoje, de 10 não, vou colocar no gráfico de 5 aqui, tivemos um início de pregão bem complexo, mas era necessário a gente entender. Deixa eu colocar no input no 60 por enquanto, tá? Tem mais volume 60. Então é necessário a gente analisar também um gráfico de 60 minutos para estar tomando alguma posição no dia de hoje, né? Então tínhamos uma linha de tendência no pregão anterior que estava assim, ó. Só que a gente tem que se adaptar, né? Então essa linha de tendência ela pode ser também conectada. Basta dois fundos, né? Basta dois fundos para a gente conectar. Então temos aqui um primeiro fundo, esse fundo viu low, não tem problema. Esse fundo segurou no pregão anterior e esse fundo segurou, né? Só que o que acontece? O preço ele veio nesse comportamento de alta, chegou nesse ponto aqui de resistência, não conseguiu passar, ó. Tentamos por uma vez, tentamos por duas vezes e aqui deixamos o topo mais baixo, né? Em fechamento. Aqui já tinha deixado o topo mais baixo. Em fechamento deixamos o topo mais baixo aqui, provando que isso daqui é uma resistência muito poderosa. Então a gente pode fazer o que? Conectar uma nova linha de tendência de baixa, estaria ela daqui até aqui, e uma linha de retorno com o primeiro fundo. Lembra que eu falei para vocês como que a gente pode identificar talvez um processo de reversão de movimento, né? Quando começamos a entregar topo mais baixo, já traçamos esse canal de baixa, então o preço ele veio buscar exatamente esse ponto, e esse patamar aqui era um ponto de confluência de uma linha de tendência de alta com uma linha de tendência de retorno, né? Uma linha de retorno na verdade, tá? E o preço começa a virar a tendência, porque antes a gente estava fabricando movimentos de alta, ó. Topo, fundo, topo, não conseguimos perder fundo, topo, fundo, né? Eu considerar isso daqui um topo só, fundo, topo, não consigo mais chegar lá na máxima, fundo, perdi fundo. O que é a tendência do preço fazer agora? Topo, fundo, perder fundo, né? Então a tendência ela começa a virar. Então hoje tivemos essa situação aqui de visita dessa linha de tendência que a gente tinha traçado no dia anterior, lá no gráfico de 5 minutos ou de 10 minutos.
Então foi um ponto interessante para a gente procurar alguns sinais de venda. Se você opera um gráfico um pouco menor, por exemplo, um gráfico de 2 minutos, ficou mais visível essa divergência que tivemos aqui no topo. Ó. Quando a gente coloca um IFR, temos a situação do IFR com topos mais baixos e aqui o IFR levemente em fechamento mais alto. O que a gente tem que esperar aqui? Tem que esperar o preço chegar nessa região. Não consegue mais subir, não consegue mais subir. Perdi essa região aqui, lembrem-se, não é uma região fixa. Isso daqui se trata de um range de suporte e resistência. Perdi, estou por baixo da média de 20 períodos. Aqui eu tenho uma barra de sinal para mim pegar toda essa amplitude para baixo. Toda essa amplitude para baixo. No mínimo o preço ia vir testar, ia voltar, né, para essa região de briga. E olha que interessante, ele volta para essa região de briga. Temos um comportamento similar nessa região, né? Então o preço ele começa a entregar um comportamento similar, só que agora a favor da tendência de queda. Então ele fez o que? Um movimento de alta, espelhou a queda e espelhou também o movimento aqui anterior, que seria o movimento de consolidação. Dessa vez para perder, porque os compradores gastaram todo o dinheiro deles aqui, vamos dizer assim, tá? De uma maneira mais simples, eles mandaram bala aqui, mandaram a ver aqui nessa alta, só que agora os vendedores dominaram, né? E os compradores que compraram aqui, eles começam até a se desfazer, muitos começam a estopar as posições e isso ajuda a alimentar o processo de queda, tá? Eu não opero o gráfico de 2 minutos, eu apenas vejo os sinais, às vezes sinais de divergências que ele dá, que são muito interessantes. Ó, aqui hoje tivemos uma outra divergência, ó, com esses fundos aqui e esse fundo aqui, né, no 2 minutos. Não consegui aproveitar essa queda, dessa alta aqui na verdade, tá? Até peguei uma operação aqui nos 5 minutos, já vou mostrar para vocês. Então aqui tínhamos essa linha de tendência, eu esperei o que? O preço formular um topo, um fundo mais alto de um movimento direcional, foi aqui, e uma barra de tendência, foi essa daqui. Então percebam que aqui temos uma entrada. Não, por que temos uma entrada? Porque aqui ainda não tinha formulado, não tinha desenhado uma operação ainda, né? Tivemos um gap bem expressivo de baixa, temos uma média ainda distante do preço. Deixa eu apagar, eu até deixo essa média de 8 aqui, mas não liguem para ela, tá? Temos uma média de 20 períodos aqui afastada do preço. Tentamos subir, não conseguimos. Precisávamos do quê? De um fundo mais alto, não conseguimos, perdemos fundo. Lembra que eu falei para vocês que o comportamento do dia, do início do dia, ele pode representar muitas vezes um comportamento micro que a gente tem no início do dia para um comportamento macro que podemos ter no decorrer do dia. O que isso significa? Significa que aqui eu tenho uma briga de grandes players, né? Olha o volume financeiro, eu tenho uma luta imensa para não perder essa região e para subir acima desse patamar. Então os vendedores empurram o preço para baixo, os compradores empurram o preço para cima e não sai do lugar, né? Ele fica ali dando sinais falsos a todo momento. Não foi diferente do que ele fez hoje, ó. Ele fez um rompimento para cima e depois perdeu o fundo. Então esse mesmo comportamentozinho que a gente tem aqui é o mesmo comportamento gigante que a gente tem aqui, ó. Movimento forte de baixa, movimento forte de queda, movimento forte de alta, né? Movimento forte de queda. Então é similar ao comportamento que tivemos no início do pregão, né? Ia ser um dia de alta volatilidade pelo comportamento aqui do dia. Então tivemos aqui esse fundo mais alto, né? Após uma movimentação de alta, e aqui sim a média de 20 já estava chegando até o preço, né? E aqui eu fiz uma ordem de compra, coloquei uma ordem de compra com stop abaixo dessa mínima. Meu alvo, ele estava lá em cima, tá pessoal? Estava aqui, ó, nessa região aqui de 111, 100, 111. O que aconteceu? O preço andou, não chegou até o 76, não consegui sair desse trade porque minha parcial ela estava justamente aqui. Então o mercado ele não pegou a parcial, veio e estopou, né? Veio e estopou com essa barra, não tem problema. O que eu entendi? Como estávamos com uma baita de uma pressão vendedora, ó, com esses candles aqui, ó, candle forte, né? Movimentação forte de queda. Eu falei, não vou entrar novamente aqui, né? Porque eu estou vendo um equilíbrio das forças. E aí eu fiz o quê? Esperei a reação compradora, né? Esperei para ver o que o preço ia fazer nessa linha de tendência. E aí o volume começa a cair drasticamente, ó, para a compra. Não conseguimos mais subir. E aí deixamos uma barra vermelha. Eu entendi o que? Se a gente perder a mínima dessa barra vermelha, apesar de ter entrado uma certa pressão de compra, a gente formularia um pivô de baixa. Movimentação de queda, movimentação de alta, próxima movimentação, né? Entendendo todo esse cenário aqui, ó, podíamos buscar aqui embaixo de novo, tá? Numa espécie de alargamento.
A venda foi acionada, consegui pegar esse movimento, sair aqui em parcial, tá? Nesse fundo aqui, mas não deu continuidade, Então tivemos uma barra ampla, com um momento aqui de alto volume financeiro, que não representa muita coisa. Então tivemos nova defesa dos compradores, e aí sim foi decidido o mercado para cima, tá? Para quem é agressivo, teria entrado aqui entendendo o contexto de alargamento, tá? Eu não gosto de fazer essas entradas quando temos uma ampla movimentação, um ponto de volatilidade muito alto no mercado, tá? Porque o risco de você tomar um stop ele é maior, consideravelmente maior, tá? Então eu acabei não participando dessa movimentação, decidi parar de operar, até peguei uma operação depois mais para frente, vou mostrar para vocês. Não ia operar, mas eu fiquei com o gráfico aberto aqui, estava fazendo outras coisas e acabei pegando uma movimentação de queda bem interessante. Já vou mostrar para vocês. Então aqui, ó, isso daqui foi um gift, tá? Um gift para visitar novamente a linha de tendência. A entrada teria se dado no primeiro candle que rompesse o candle de vendedor, seria esse daqui. A vantagem disso daqui é que você tem um stop bem curto, tá? Você tem um stop bem curto, pode colocar, por exemplo, lá na linha de tendência, mas como esse é um conceito um pouco mais subjetivo, coloca 2 vezes o seu risco. Você está arriscando isso daqui, pelo menos 2 vezes o seu risco para cima, o preço acabou indo bem mais, tá? Então poderia sim conduzir essa operação até que começasse a deixar pavio. Deixou pavio, começou a retornar na região de linha de tendência. Essa aqui nem está tão correta assim, deixa eu traçar aqui certinho. Pegar esses fechamentos aqui. Aqui. Começou a soltar pavio, zera a operação, tá? Zera a operação porque estávamos com um momento muito alto, muito forte, né? Uma hora o preço ia querer descansar, estava aqui assim, acima dos 70 no IFR, não tem problema. Só que ele estava distante já da nossa média móvel, inclusive da nossa média móvel de 8 períodos, ó. Então ele se distanciou. A tendência seria o que? Começar a corrigir. E aí ele começa a corrigir e começa a rejeitar, né, o rompimento da máxima. Ó. Ele rejeitou aqui o rompimento da máxima. Alguns traders mais agressivos tomam já posição vendida nesse candle, mas com stop aqui em cima da linha de tendência. Tá? Eu prefiro esperar o quê? Uma movimentação um pouco mais clara. A média de 20 se aproximar, aí aqui sim eu tenho uma operação de venda. Ó. Aqui eu tenho uma operação de venda. Deixo uma barra de tendência, o stop estaria acima dessa máxima. Se você está achando caro esse stop aqui de 300 pontos, espera o preço voltar, testar essa região por baixo, a média de 20, e aí uma nova barra de tendência a favor da tendência que você quer entrar. Seria essa barra aqui, aí tem um stop um pouco mais barato para pegar essa movimentação, tá? Entendendo que estamos já virando a tendência para queda, no mínimo o preço ia vir testar novamente essa média de 200 períodos aqui. Só que como estávamos em topo de canal, entrou força de venda, ó, entrou força de venda para baixo novamente, tá? A operação que eu peguei, eu não consegui pegar essa operação, tá? Tava fazendo outras coisas, mas aí eu comecei a observar o mercado, eu vi que ele estava devolvendo todo o movimento de alta. E aqui eu vi que formamos um fundo duplo, entre aspas. Eu falei que ver o mercado, pregar uma peça em quem está acreditando que isso aqui é um fundo duplo, né? Por quê? Porque tivemos uma força vendedora muito expressiva, chegamos aqui, soltamos um comportamento lateral e aqui eu interpretei como um momento de acumulação para fazer um rompimento para baixo. O que eu precisava ver para acreditar que seria um fundo duplo? O preço precisava romper isso aqui, precisava romper, né? Testar por cima e aqui sim mostrar fraqueza vendedora para a gente pegar o movimento de alta. O que aconteceu? A média de 20 chegou e deixou força para venda, voltou para baixo. Isso daqui no mínimo seria um retângulo, então posicionei uma ordem de venda aqui, perdendo a mínima a favor da média de 20 períodos. Parcial, coloquei na mínima, tá? O preço veio, andou, acionou a parcial, só que ele rompeu a linha de tendência. Quando ele rompe a linha de tendência, como temos esse comportamento lateral, qual que é o Fibonacci que eu poderia traçar aqui para deduzir nesse último comportamento qual seria o alvo do preço, né? Pegando a confluência desse último comportamento, ponto 0 e ponto 50. Nada mais é do que eu pegar um retângulo aqui, fazer isso daqui, tá? Opa, até aqui em cima. E jogar ele para baixo, aqui. Então, olha onde o preço veio fazer retração, né?
Nova entrada na média de 8 períodos, o preço está em tendência, ó, um micro triângulozinho aqui, novamente, para baixo, né? E está exatamente nesse ponto agora. Não sei se veio completar mais um alvo, deixa eu ver. Aqui, veio completar mais um alvo aqui, poderia ter conduzido mais um pouquinho, tá? Acabei saindo aqui, entendendo já que peguei um ótimo movimento de venda, né? Então foi um trade interessante, beleza? Veio buscar aqui confluência com o fundo do canal novamente. Esse foi o cenário para o índice. Então tivemos aqui, estamos, né, num canalzinho de baixa. Agora, a gente precisa aguardar. Vamos lá para o dólar, né? Eu não costumo operar dólar, não estou operando dólar ultimamente. Mas para quem opera dólar, a gente vai analisar aqui que tivemos no dólar. Vamos começar aqui pelo gráfico diário. Então estamos tendo uma certa pressão compradora abaixo desses pavios, querendo retornar para a tendência de alta, mas a gente só vai acreditar na hora que o dólar começar topos e fundos ascendentes. Por enquanto a gente tem topos e fundos descendentes. Então lá no 10 minutos, abrimos nesse patamar, um ponto de resistência, temos a 200 caindo. Isso daqui foi uma armadilha hoje para os compradores, ó. Esse ponto foi uma armadilha porque é uma região de resistência, testamos por várias vezes e estávamos tentando romper ela, tá? Tentamos uma vez, não conseguimos, duas vezes não conseguimos, três vezes não conseguimos. O comportamento do dólar aqui, ele não é um comportamento de tendência, porque a gente tem esse fundo, esse topo, esse fundo, esse topo agora. Então é um comportamento de retângulo, um comportamento lateral. Então poderia muito bem, como estou diante de uma movimentação de queda no movimento macro, colocar uma ordem de venda se a gente perdesse essa pequena lateralização, ou até mesmo a barra verde aqui, ó, essa barra verde, tá? Só que o stop estaria acima da máxima, o stop estaria aqui. Para pegar um trade, como é uma consolidação, eu tenho que ter um risco-retorno favorável até o fundo da consolidação, né? Então até o fechamento do gap aqui eu tenho 200%. Então o dólar veio nessa primeira operação bem agressiva, né, que é uma operação dentro de consolidação, veio e bateu no nosso alvo lá embaixo, tá? Isso é muito interessante. Movimentos de consolidação a favor da tendência principal. Aqui tivemos, né, essa movimentação de alta, o dólar estava tentando fazer um rompimento, só que como abrimos já nesse patamar aqui, tinha um contexto para venda, né? Ainda não soltamos um movimento de alta tão relevante assim, né? Não tivemos tanto volume assim nessa alta como tivemos aqui, ó. Então aqui tivemos um movimento mais forte, também não teve continuidade. Aqui menor volume ainda, sem continuidade. Então foi essa movimentação aí para o dólar, depois ele acabou perdendo, testou por baixo. Temos novas oportunidades de venda aqui, stop acima da máxima, ele quase estopou quem vendeu essa barra vendedora, né? E veio buscar novo movimento para baixo, né? Só que coloca um Fibonacci, como é um movimento amplo, coloca um Fibo aqui, conduza para cá, ó. Ou aí batemos o 61, ou faça o que? Pegue essa movimentação, expanda para o 618, tá? E vise aqui a região primeiro de 100%. Se o preço romper, você vai lá na dobra do retângulo, que seria a mínima desse dia aqui, ó. Seria esse ponto aqui, tá? Como ele não rompeu, ele começou um processo de alta, ó, retornou para dentro do retângulo, ele foi buscar no mínimo a metade, seria aqui o ponto 50 desse retângulo, essa região aqui, tá? Ó, foi exatamente esse ponto que ele buscou aqui com o 618 acima. Para os mais agressivos, aqui deu uma oportunidade de compra. Por quê? Quando a gente coloca um gráfico um pouco maior, gráfico de 10 minutos, coloca o MACD, não sei se eu estava no de 10, estava no de 5, deixa eu ver. Estava no de 10, pessoal, já estava no de 10, tá? Para quem operou 5 minutos, tá? Tivemos aqui movimentações um pouco erráticas no começo do pregão, mas depois que ele perdeu essa pequena lateralização, veio completar o alvo lá no fundo dessa consolidação, tá? Aqui tínhamos o ponto de suporte, que seria esse patamar aqui. Perdeu, o sensato é o que? Aguardar o teste por baixo. Testou por baixo, nova operação de venda. Ó, você tem aqui já um candle tocando a média de 20 períodos nos 5 minutos. Tá? Falando um pouco dessas operações para quem operou 5. Temos aqui essa barra, stop acima dela, teste na região de mínima. Tá? No mínimo você tem que colocar uma parcial aqui, depois colocar o stop na região
do ponto de entrada pelo menos, tá? O dólar veio testar novamente essa região por baixo, testou por 1, 2, 3 vezes, podemos pegar novas oportunidades de venda aqui embaixo, para pegar mais um movimentozinho aqui, tá? Voltou aqui para dentro, né, um movimento muito amplo de alta, deixou até alguns gifts aqui para a gente participar, mas eu não participei, só falando para quem operou o dólar aí. No 10 minutos, esse ponto aqui foi um ponto interessante, tá? Para quem busca por operações mais agressivas. Primeiro que a gente tinha uma linha que podia ser conectada aqui embaixo, ó. Essa linha conectando esse fundo e esse fundo e esse fundo. O dólar aqui deixou uma divergência muito interessante de MACD, olha só. Com esse fundo e esse fundo temos essa divergência, ó. Essa divergência tanto nas médias móveis quanto no histograma MACD, ó. Divergência no preço. IFR, o IFR não deixou divergência. Estocástico deixou uma leve divergência, ó, com esse fundo. Na verdade, esse fundo aqui com esse fundo é uma leve divergência, tá? Então, para os mais agressivos, aqui era ponto de compra. Era um ponto de compra com stop abaixo dessa mínima, tá? Entendendo também que isso daí é uma retração de Fibo também dessa movimentação, ó. Segurou no ponto 23 aqui do 10 minutos. Entre o 23 e o 76 é um ponto que o mercado normalmente busca essa consolidação, tá? É um ponto que o mercado 23 e 76 é um ponto de consolidação nos movimentos, beleza? Lá no dólar, no gráfico diário, já comentei com vocês. Então é isso, pessoal, não tem mais o que falar aqui. Falta um pouquinho aí para encerrar o pregão. Deixa eu ver como está o índice. O índice aparentemente não consegue subir, o volume já diminuiu drasticamente. Isso significa que pode dar mais uma puxada ainda para baixo ou encerrar aqui nesse patamar, tá? Falta pouco mais de 4 candles para encerrar o pregão de hoje. Deixa eu encerrar aqui com vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem para estudar. Eu sei que as análises aqui são um pouco extensas, tá? Mas eu quero entregar o melhor conteúdo para vocês, tá? Operar de maneira correta e responsável, tá? Onde que é o ponto de entrada, onde vocês colocam o seu stop. Não é porque tem entrada, não é porque você está enxergando uma entrada que você tem que participar de todo momento do preço, tá? Saibam selecionar as melhores entradas possíveis, tá? Protejam o seu capital quando você vê que o dia está errático. Faça isso. Isso daí é um bem que você vai fazer para sua conta. Vai ter dias que você não vai conseguir participar dos melhores movimentos. Vai ter dia que você vai conseguir participar e o pregão vai estar mais simples. Então, dessa forma, você vai escolhendo os dias que você deve operar. Não é porque você é day trader que você tem que operar todos os dias, beleza? Então essa é a minha análise que eu quero deixar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço e até a próxima.